Sabe aquela sensação de que tá cada vez mais difícil construir uma vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora. E se os nossos problemas de dinheiro não fossem só sobre dinheiro? E se a raiz de tudo estivesse na forma como a nossa sociedade mudou ao longo dos séculos? Ok, vamos lá. A gente começa com um problema que, olha, parece bem familiar para muita gente. É a grande questão, né? Por que parece que a conta não fecha? Por que coisas que deveriam ser básicas, sei lá, como ter uma casa, parecem um sonho cada vez mais distante para tanta gente? E quando a gente pergunta isso, geralmente ouvimos duas respostas. De um lado, tem a turma do o mercado, é oferta e demanda. Do outro, tem aquele papo de que, hoje em dia é cada um por si, tem que correr atrás. Mas olha que interessante. A fonte que a gente está analisando hoje diz que essas duas explicações são, na verdade, a doença se disfarçando de remédio. É como tomar um analgésico para dor de dente sem tratar a cárie. A causa real, segundo essa análise, é bem mais profunda. Então, vamos cavar um pouco mais. E aqui vem o diagnóstico surpreendente. Uma sociedade atomizada. A ideia é que a raiz do problema não é, no fundo, econômica. É social. O que é essa tal de atomização? Pense assim, a sociedade era como um tecido, com fios bem conectados. Famílias, comunidades, vizinhos. A atomização é o processo que desfez esse tecido, deixando só os fios soltos, ou seja, indivíduos isolados competindo entre si, como se fossem átomos. E essa mudança na estrutura social é brutal. Antigamente, os custos de vida, sei lá, a casa, a terra, eram divididos por uma família enorme, com avós, tios, primos. Era tudo compartilhado. Os custos eram diluídos. Hoje, hoje essa conta toda cai no colo de uma pessoa só ou de um casal. É um peso muito mais concentrado. Então, segundo essa análise, o que a gente fez foi uma troca meio esquisita. Trocamos o que é sólido, o que dura por gerações, como patrimônio de verdade, por coisas que a gente consome e que acabam rápido. Ganhamos mais acesso a produtos? Sim, mas talvez tenhamos perdido a base, a autonomia. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não foi da noite para o dia, claro. A fonte que estamos usando traça um caminho histórico bem claro. Essa linha do tempo aqui resume bem a jornada. Tudo começa lá na Revolução Francesa, com o indivíduo no centro de tudo. Depois vem a Revolução Industrial, que muda completamente o papel da família. E, por fim, o pós-guerra, que consolida o consumismo como a grande força da nossa sociedade. Vamos olhar o primeiro passo. A Revolução Francesa foi fundamental porque ela colocou o indivíduo em um pedestal. Mas, ao fazer isso, ela também demoliu o que estava no meio. As comunidades locais, as associações, todas aquelas redes de apoio. O resultado? O indivíduo ficou sozinho, cara a cara com o Estado cada vez mais forte. Aí vem a Revolução Industrial e dá o próximo golpe. A família que antes era uma unidade de produção, todo mundo trabalhando junto na terra, por exemplo, é desmantelada. O trabalho agora acontece longe de casa. Aquela tradição de passar o ofício de pai para filho acabou. Cada membro da família virou um assalariado individual. A família deixou de ser um time de produção para ser só um grupo de pessoas que dormem na mesma casa. E toda essa mudança histórica nos leva a uma nova matemática econômica. Uma matemática que, segundo a análise, explica muita coisa sobre o aperto que se vive hoje. Presta atenção nessa lógica, porque ela é bem contraintuitiva. Passo 1. Antigamente, o padrão era que um salário sustentava uma família, certo? Passo 2. Com a entrada em massa das mulheres no mercado, a oferta de mão de obra basicamente dobrou. Ok, faz sentido. Agora o pulo do gato. Passo 3. Quando a oferta de alguma coisa dobra, o preço dela tende a cair. Nesse caso, o preço é o salário. E aí vem o passo 4, o novo padrão. Agora são necessárias duas rendas para conseguir um mesmo que antes se conseguia com uma. E qual o resultado disso tudo? Simples. O mercado inteiro se reajustou. A régua do custo de vida subiu, porque agora a base de cálculo é que uma casa tem duas pessoas trabalhando, e não mais uma. Tudo isso nos leva a uma pergunta bem existencial, na verdade. Se a família mudou tanto, quem é que cuida da gente agora? O que aconteceu, segundo o argumento, foi uma enorme transferência de responsabilidade. O papel que era da família, cuidar dos seus, transmitir valores, foi diminuindo. E quem entrou para preencher esse espaço? O Estado, com suas redes de segurança social, sua burocracia. Só que é uma troca. A gente troca o cuidado pessoal por um sistema impessoal financiado por impostos. E aqui tudo se amarra. A tese central é essa.
Problema de bolso e problema de família não são duas coisas diferentes. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. Não dá para resolver um sem olhar para o outro. Beleza. Se o diagnóstico é esse, qual seria o tratamento então? O que a fonte propõe como resposta para tudo isso? A conclusão da análise aponta para um retorno a certos princípios fundamentais. A ideia é inverter a prioridade, colocar a família acima do indivíduo. É voltar a enxergar a comunidade como uma rede de apoio de verdade. E, talvez o mais importante, é reconhecer que as gerações têm obrigações umas com as outras. E o chamado à ação, no fim das contas, é este aqui. A maior resposta que esta geração pode dar não é um protesto nem um voto. É construir uma família, cuidar dos seus e se recusar a abrir mão do que é fundamental. É um chamado para construir as coisas no nível mais básico, mais humano da sociedade. Então, no final dessa análise toda, a gente fica com essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Afinal de contas, qual é a base mais importante para se ter uma sociedade saudável?